Êxodo, capítulo 9. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim fala Yahvé, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Yahvé separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que pertence aos israelitas. E Yahvé fixou o tempo, dizendo: Amanhã Yahvé fará isso no país. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos israelitas. E Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum animal sequer. O coração de Faraó, porém, obstinou-se e não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés a lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinzas de forno e apresentaram-se a Faraó. E Moisés lançou-a para o ar, e os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que se arrebentavam em úlceras. Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como Yahvé havia dito a Moisés. Disse Yahvé a Moisés: Levanta-te de manhã cedo, e apresenta-te a Faraó, e lhe dirás: Assim fala Yahvé, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo partir, para que me sirva. Pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e o teu povo com peste, terias desaparecido da terra. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem à casa, ao cair sobre eles as chuvas de pedras, morrerão. Aqueles dentre os servos de Faraó, que temeram a palavra de Yahvé, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não puseram no coração a palavra de Yahvé, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. Yahvé enviou trovões e chuvas de pedras, e desceu fogo sobre a terra. E Yahvé fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu, em toda a terra do Egito, tudo o que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gesem, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é de Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis a Yahvé Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga,
e o linho estava em flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram serôdios. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos para Yahvé. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Faraó, porém, vendo que tinham cessado a chuva, as pedras e os trovões, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e seus servos. O coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou partir os israelitas, como Yahvé havia dito a Moisés. Bem, a gente segue então na linha das pragas do Egito. Uma coisa que eu já falei no último capítulo é que essa parte é um pouco repetitiva, né? Ele fala várias vezes sobre como Yahvé levou ele a Moisés, como o coração do faraó se endureceu. Mas é porque realmente a ideia aqui é ser um ciclo vicioso, né? Do homem ver, o homem pecador, né, ver que tá pecando, aí dizer que se arrepende, mas não se arrepende de verdade. Enfim, tem a questão aí da dureza do coração do faraó. E tem essa questão, né? Sempre antes de toda praga, primeiro Moisés chega e avisa o faraó do que vai acontecer. E por causa da dureza do coração do faraó, aí as pragas acontecem. Sempre o faraó é avisado antes, ele sabe disso. Mas mesmo assim, ele insiste na dureza do coração e não deixa eles partirem. E aí vem as pragas. E aí ele depois vai lá implorar para Moisés para as pragas pararem. Sobre a parte natural, de tentar entender como é que foi o mecanismo de cada uma dessas pragas, em relação à peste dos animais, eu pensei em duas coisas. Eu não vou pesquisar qual é a explicação ecológica que tenta encontrar as teorias para isso, porque não acho que tem tanto valor, mas é divertido teorizar. Mas enfim, dos animais, eu imagino que tem talvez alguma coisa em relação às doenças trazidas pelos insetos que saíram dos lagos, ou então por esse desequilíbrio ecológico que levou os insetos para a terra, né? Às vezes isso trouxe pragas que acabaram com a comida do rebanho, né? As rãs, outros animais que tenham vindo, talvez comeram o que havia de recurso, e aí depois os animais morreram de fome. Enfim, não sei. Acho que um desses dois. Em relação às úlceras, os tumores e as úlceras, não tenho a menor ideia. Tentei pensar aqui, mas caraca, essas cinzas de pó que se espalham e causam tumores e úlceras, isso parece ser alguma doença, mas enfim, não saberia dizer o que, nem qual é a associação com as outras pragas. Em relação à chuva de pedras, que é a sétima praga, tanto a sétima quanto a nona praga, elas parecem ser sinais de uma... Às vezes, possivelmente, né? Estamos aqui teorizando pela diversão. Podem ser sinais de uma erupção vulcânica próxima. Não no Egito, né? Mas erupções vulcânicas grandes podem gerar alterações climáticas em lugares bem afastados. E aí isso poderia gerar tempestades muito intensas que poderiam causar granizo de cair ali na região. Seria essa chuva de pedra, né, que cai sobre. E também podem causar invernos muito longos devido ao bloqueio da luz do sol pelas cinzas e pelas nuvens. E isso pode ter a ver com a praga 9, que é justamente isso, né, o bloqueio do sol por um longo período de tempo. A gente vai chegar lá, mas enfim. Então, continuando aqui nossa brincadeira de associar as pragas de um jeito lógico. Que mais? Tá. E então, uma coisa que eu parei pra pensar é como os sinais aqui do Êxodo, todos esses fatos que existem, não simplesmente para castigar o povo egípcio, mas para mostrar para o faraó e para as pessoas que não aceitam o senhorio de Yahvé, para mostrar para eles que ele tem poder, que ele é o verdadeiro Deus. E isso, eu acho que eu vejo um paralelo assim, antes do povo ser salvo, de ser tirado do Egito, Deus mostra esses sinais. Eu pensei no Apocalipse, como tem todos os sinais, como tem todas as coisas a serem resolvidas, a serem demonstradas por Deus, antes então do fim dos tempos e do juízo final, em que o povo vai ser realmente liberto da terra do sofrimento para a terra prometida, né? Então, achei parecido assim, tipo, toda essa linguagem dos desastres, de Deus manifestando seu poder, da dureza dos corações que persistem mesmo com todos esses sinais. Eu achei uma linguagem muito parecida com a do Apocalipse. E por hoje é isso.